Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio uma psicóloga, mas antes psicóloga, ela foi formada em secretariado executivo bilíngue. Cristiane Zulian vai conversar conosco em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente tá de volta. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Oral Unique Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, vamos conversar um pouquinho com a Cristiane, vamos conhecer um pouquinho da história dessa psicóloga aqui de Serafina Correia, mas também antes de ser psicóloga, é mãe e também tem outra formação que é secretariado executivo bilíngue. Cristiane, primeiramente eu gostaria de te agradecer por estar aqui, dedicar um pouquinho do teu tempo para contar um pouquinho da tua história. Eu sei que tu é acostumada a escutar histórias e hoje vamos inverter um pouquinho o papel. Vamos contar um pouquinho da tua história, também da tua profissão, da tua atuação, que também tu não atuou, né, sempre como psicóloga, mas tem outra formação. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui. Seja bem-vinda, boa tarde, seja bem-vinda ao Sala 203. Boa tarde, obrigada eu pela oportunidade. E vamos lá, então. Cristiane, vamos saber um pouquinho mais da tua história, né? Que eu acho que é legal a gente começar compartilhando um pouquinho da tua trajetória, né? Quem é a Cristiane? Tu é natural de Serafina? Não. Se não é, por que está? Como é que veio para cá, né? Como é que decidiu fixar raízes aqui em Serafina Correia? Eu sou natural daqui, meus pais são naturais daqui.
Minhas raízes sempre foram aqui. Decidi ficar por aqui também. Nunca morei fora, sempre estudei fora, mas sempre fui e voltei. Então, acabei me decidindo morar aqui e ficar por aqui. Não quis optar por tentar morar em outro município, outra cidade, ou, né, outro estado, enfim? Já pensei, mas optei realmente por ficar aqui. Eu acho uma cidade muito agradável de morar, gosto muito daqui. E acabei decidindo e optando sempre por ficar por aqui mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Cris. Quem é a Cris? Né? Vamos contar um pouquinho da tua história. Além de, né, tu também estudou, buscou formação. Eu sou, então, natural daqui. Meus pais são daqui. Sou de uma família onde somos em 3 irmãos. Né? Hoje tenho um irmão que mora aqui, uma irmã que mora em Farroupilha. Casei bem jovem, tive um filho bem jovem também. E depois que eu tive o Fábio, então, com 20 anos, o Fábio nasceu. E depois, um tempo depois, eu decidi estudar, começar a minha vida profissional, digamos assim. E aí que eu comecei o curso de secretariado executivo bilíngue. Cursei na Universidade de Passo Fundo, uma graduação, né? E foram 5 anos, indo e voltando, de ônibus, né? Como a maioria dos estudantes fazem ainda. E foi indo e voltando para Passo Fundo, fiz a minha graduação lá. Depois comecei como estagiária mesmo, no banco. Trabalhei no Banco Bradesco por bastante tempo, por alguns anos, em Guaporé. Depois abri uma agência aqui em Serafina, então eu intercalava alguns dias em Guaporé, alguns dias em Serafina. E eu trabalhava na área comercial do banco. Vendia produtos do banco, cartão de crédito, consórcio, seguros. E fazia essa parte da área comercial. De relacionamento do banco, né? Relacionamento do banco, exatamente. Então, a partir dessa faculdade que eu fui fazer esse trabalho, né? E foi por bastante tempo, assim, trabalhei com isso. Depois tive outras experiências também na área comercial, daí de outra empresa, em Guaporé, onde fui coordenadora de exportação dessa empresa, pelo fato de falar língua estrangeira, né? Porque o curso propriamente proporcionava que a gente e exigia que a gente tivesse conhecimento em língua estrangeira. Então, eu acabei tendo essa experiência e depois disso eu decidi conhecer a psicologia, né? Mas a minha ideia era realmente agregar para o banco, né? Não era minha intenção ser psicóloga, até porque eu nem conhecia exatamente o que era a área da psicologia, enfim. E eu fui estudando, fui conhecendo, fui me apaixonando e fui me inteirando cada vez mais e chegou um momento que eu tive que decidir, ou eu ia seguir no banco ou ia ser psicóloga, né? E aí eu acho que o coração bateu mais forte, algumas outras questões me fizeram decidir por seguir na área da psicologia mesmo, né? Então, já fazem 10 anos, esse ano vão fazer 10 anos que eu me formei em psicóloga, né? E desde então sigo atuando como psicóloga e foi essa minha escolha daí, a partir de então. Foi a tua escolha. Mas vamos falar um pouquinho por que fazer secretariado executivo. Principalmente, tu tinha um filho pequeno, ter que se deslocar de Serafina para Passo Fundo, né? Todo dia, indo e voltando, isso por 5 longos anos, né? Buscando a formação. Mas como é que tu surgiu o secretariado na tua vida? O secretariado ele abre muitas portas na área da administração, né? Então, eu vi ali muitas oportunidades, né? E o banco me foi uma oportunidade muito importante. Eu aprendi muito trabalhando no banco, vivenciei muitas coisas importantes e eu acho que isso me deu uma base muito boa como pessoa, como profissional, questões de ética, questões de respeito, questões de relacionamento. Eu considero assim um tempo de vivência no banco de muito aprendizado, né? E eu acredito que foi pela minha escolha de curso de graduação que eu pude vivenciar tudo isso, né? A escolha do curso foi pela oportunidade de ter mais amplitude na escolha de onde trabalhar, de
de possibilidades nesse sentido. E é um mercado que cresce muito, né? Principalmente quem faz a formação em secretariado tem que saber falar 3 línguas, né? Duas além do português, né? Português Isso. e mais 2 línguas. 2 línguas estrangeiras. Normalmente é inglês e mais uma, né? Isso. Espanhol, enfim, as línguas que aí é a opção de cada universitário, né? Isso aí. Uhum. E aí também te abre umas portas muito grandes. Uhum. É isso. E te abriu uma porta interessante também, para psicologia, né? Para psicologia. E como é que foi cursar psicologia? Tu me falou que tu foi para psicologia justamente para ter uma oportunidade a mais, de ter também uma graduação a mais, estar mais preparada para o dia a dia, literalmente, não foi pensando em atuar. Isso. Mas é um campo que me fascina todo dia. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito apaixonada por escutar, por poder auxiliar, por poder trabalhar com isso. E além da psicologia, eu tenho estudado e tenho me aperfeiçoado cada vez mais na psicanálise, que é um campo da psicologia que trata as questões mais do inconsciente, assim. Então, é um campo que me fascina ainda mais. Então, e isso não se esgota. Isso que me encanta mais ainda, porque a gente está sempre em movimento, né? Está sempre buscando, está sempre aprendendo. Um campo que, como falei, não se esgota. A gente vê umas mudanças muito significativas na vida das pessoas, a partir da escuta, a partir das intervenções, a partir dos atendimentos, a partir do tratamento. Então, assim, é muito gratificante. Isso me encanta, isso me motiva muito a seguir trabalhando. Foi uma escolha assim que hoje, olhando, fazendo uma retrospectiva, assim, foi uma escolha muito assertiva na minha vida. E a psicologia, naturalmente, ela tem vários campos, né? Tu está optando pela psicanálise, né? Isso. Pelo que tu me falaste. Isso. Porém, a psicologia, ela é a base, né? Ela é uma base, assim, para poder pensar e estudar a psicanálise. Porque, assim, a psicanálise, ela aprofunda mais as questões do paciente, as questões do inconsciente. Digamos assim, que a psicologia vai tratar no paciente o que ele já sabe de si. A psicanálise vai tratar do paciente o que ele ainda não sabe de si. Então, assim, tem pacientes que cabe uma terapia, que seria algo mais para a área da psicologia. E tem pacientes que já entram em análise, que é uma questão mais de psicanálise. Então, por isso que as duas precisam andar juntas também e precisa ter esse discernimento, poder fazer essa avaliação de que paciente cabe para cada situação. Porque tem pacientes, o psicanalista, por exemplo, ele trabalha com divã. Divã é uma espécie de um sofá que fica no consultório, que num determinado momento o paciente é convidado a se deitar no divã. Num determinado momento do tratamento. Isso é uma técnica que Freud desenvolveu porque ele considerava, e realmente faz jus a isso, que o paciente, quando ele deita no divã, ele fica mais livre para que o inconsciente emerja, né? Para que as questões do inconsciente possam surgir. Então, ele fica sem o olhar do analista, ele fica deitado de costas pro psicanalista, né? Então, ali ele fica, digamos assim, que se quebra uma questão do olhar, se quebra uma questão de pudor, se quebra uma questão de vergonha. Então, o paciente pode vir a falar mais coisas do que ele falaria, por exemplo, se ele estivesse na poltrona. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza muito na psicanálise. Tem pacientes que não têm indicação para o divã, por exemplo. Tem pacientes que têm indicação para o divã. Então, isso é uma questão de paciente para paciente, uma questão de avaliação com bastante cuidado, com bastante cautela, assim, para avaliar cada caso. Por isso que a psicologia, ela também entra, mas podendo diferenciar cada situação, cada caso, cada situação. E como é que é feita essa avaliação? No caso, tu que é psicólogo e psicanalista, tu sabe avaliar.
Mas tem outras profissionais, outros profissionais que podem, né, indicar esse caso e também indicar o teu trabalho. Então, tu tem uma parceria com outros, né? Sim, médicos, por exemplo, indicam. Eu recebo muita indicação de médicos, inclusive de especialistas, como cardiologista, por exemplo. Que pacientes, por exemplo, que chegam lá com taquicardia e fazem eletro, fazem todos os exames e não tem nenhuma questão fisiológica. E aí o médico entende que essa taquicardia é uma questão emocional. Então, eles encaminham para mim. Aí é tratado isso de ordem emocional. Então, é tratado isso no consultório, na psicologia, na psicanálise. Então, assim, eu recebo de diversas especialidades, desde clínico geral, cardiologista, gastro, recebo vários pacientes de gastro, enfim, alergistas, recebo bastante indicação de médicos alergistas também, porque a alergia ela é de fundo emocional também. Então, os médicos mesmos, eles conseguem ter essa sensibilidade, esse conhecimento, esse discernimento de quando não é mais do alcance deles, eles indicam para a psicologia. Em muitos casos se resolve com a psicóloga. Quando não é fisiológico, se resolve lá no consultório. E mesmo quando é fisiológico, porque daí a gente chama isso de somatização, que tem uma causa fisiológica, que tem uma questão no corpo, se resolve no consultório, porque a gente chama de somatização, quando o psiquismo ele já não dá mais conta e passa para o corpo. Então, por exemplo, uma alergia. A alergia, ela está no corpo, ela está fisiologicamente, precisa ser tratado com remédios, com pomadas, mas ela é de fundo emocional. Então, assim, conforme for tratando o emocional, também ela vai diminuindo. Não basta só a medicação. Então, soma-se os dois tratamentos. Somam-se os dois tratamentos. E aí se diminui bem significativamente ou até consegue se zerar o sintoma, digamos assim. Isso é o trabalho também de vocês. É um campo muito grande da psicologia, né? Sim. Até porque eu trabalho hoje só com a clínica, né? Eu atuo só clinicando. Mas existem a psicologia organizacional, que trabalha nas empresas, a psicologia hospitalar, a psicologia da educação, a psicologia esportiva. Então, existem muitos campos dentro da psicologia para se tratar. E por que tu escolheu só essa área? Foi a área que mais te chamou a atenção, clínica mesmo? Tu nunca pensou em ir para outra área? Ou foi a opção que tu teve no momento? Eu já trabalhei em hospital, trabalhei na casa de acolhimento, trabalhei na PAI, eu já tive outras experiências. Mas realmente para mim foi se desenhando assim a clínica. E é interessante que para mim foi se desenhando uma clínica de adulto. Eu não atendo crianças no momento, eu atendo adolescentes e adultos. Para mim foi se desenhando nesse formato, porque é onde eu tenho mais afinidade e onde eu tenho mais... tenho um domínio maior, assim, de poder lidar. Eu até atendo crianças, eu sempre tenho uma criança no consultório, porque eu gosto de atender crianças. Mas não é o meu nicho, assim, não é um público que eu tenho uma demanda, que, por exemplo, não tem um perfil para clínica infantil. Não Sim, tem. Mas é isso eu ia te perguntar, quais são, né, quem são os teus pacientes? Se eram crianças, eram jovens, adultos? Isso é uma área que eu não conheço, me corrige se eu falar algo equivocadamente. Mas como é que funciona a psicologia em trabalhos de clínica? Vocês têm uma clínica, só atende jovens, adultos, determinado caso, não? Como é que são os casos? Quem procura? Como é que procura? Enfim. A psicologia, enfim, te prepara para atender todas as demandas que surgirem. Né? Não tem uma demanda específica, um caso específico, não. Mas tu pode te especializar em algo. Né? Tu pode te especializar, por exemplo, em crianças com autismo.
e atender mais essa demanda. Pode te especializar em adolescentes e atender mais esse nicho de público, assim. Para mim, foi se desenhando em atender mais adultos. E a minha clínica é uma clínica de adultos. Então, hoje, teu público-alvo, podemos dizer assim, né? Teus clientes, pacientes, são pessoas de jovens para adultos, isso crianças, aí. Alguma coisa, mas não é teu não. Principal foco, teu principal público. Isso, não é o meu principal público, crianças. Uhum. E quando que um paciente chega para a psicóloga? Porque normalmente tem um certo preconceito, né? Ir no psicólogo. Já teve mais. Hoje em dia, eu acho que já não tem mais tanto, porque está muito mais acessível ir ao psicólogo. Hoje se entende muito mais que ir ao psicólogo é mais uma questão de poder cuidar de si do que propriamente como se falava antigamente, que era coisa de louco, hoje não se entende mais tanto dessa forma. Os mais antigos até comentam alguma coisa nesse sentido. Mas hoje em dia se entende mais que é um cuidado de si. Então, hoje já recebo pessoas, por exemplo, que não têm sintomas. Normalmente, os pacientes que chegam têm sintomas. Sintomas como ansiedade, taquicardia, alguns sintomas como alergias, coisas desse depressão, essas coisas. Que são sintomas já, né? Eu já recebo alguns pacientes que não têm sintomas, mas que eles vêm lá para análise. Eu quero me conhecer, eu quero me entender, eu quero poder me entender um pouquinho melhor, eu quero poder evoluir um pouquinho mais, Então, já começa a chegar uma demanda um pouquinho diferente. Então, eu acredito que isso já está se tornando um pouquinho mais acessível nesse sentido e já não tem mais tanto preconceito assim. Claro que as pessoas gostam de ter um sigilo, de ter um sigilo até no sentido assim de não ter um lugar tão exposto, de ter um lugar mais reservado. Então, assim, eu atendo numa clínica, tenho uma sala específica só para mim, é uma sala reservada, é um lugar bem tranquilo, bem sigiloso, bem reservado. Então, assim, as pessoas se sentem seguras, se sentem tranquilas em estar lá. Então, poder oferecer esse espaço, esse lugar que as pessoas se sentem confortáveis, seguras de estar lá, é importante também. Eu ia te perguntar onde que tu atende também. Vamos divulgar também teus contatos, vamos aproveitar. Claro. Quem quiser conhecer um pouco melhor do teu trabalho, como te conhece, como te procura, também, né, onde tu atende, horários, enfim. Eu atendo ali na Vida Centro Clínico, que é na Rua Barreto Viana, 1901. Tem um Instagram também, que é psicóloga Cristiane Zulian, que é um perfil aberto. Ali eu tenho postagens, diversos assuntos, diversos temas que exploram um pouquinho mais todas essas questões que eu estou falando, de sintomas, de questões do inconsciente, de questões de transtornos, de diversas questões que eu acho que podem interessar para as pessoas conhecerem e entenderem um pouquinho mais das questões que a gente está falando aqui. E tem o telefone, né? Que não sei se quiser divulgar, pode divulgar, sem problema. É o 549-9144-9427. Pode chamar normalmente pelo WhatsApp, né? Que as pessoas chamam porque, como sou eu que fico com a agenda, porque eu prefiro eu mesma responder às pessoas, né? Então, quando a pessoa me procura, eu prefiro estar falando com a pessoa, eu prefiro estar respondendo, prefiro eu estar agendando. Então, eu prefiro eu ter esse contato direto com o meu paciente, né? Então, como eu faço isso? Então, normalmente é pelo WhatsApp que a gente consegue conversar mais fácil, porque normalmente estou atendendo. Então, se me ligar é mais difícil de eu conseguir atender, porque eu não vou atender quando eu estou em atendimento, né? Então, assim que possível, estou retornando, estou conversando, estou agendando, estou fazendo esse contato, né? Normalmente é pelo WhatsApp. E então, também, que se alguém te ligar, dependendo do caso, tu não vai atender. Eu mas retorno. Vai retornar posteriormente. Retorno, isso. Ou também tem a possibilidade de mandar o WhatsApp, agora eu respondo, tu responde.
tu trabalha com a agenda tu mesmo, então tu consegue ajustar os horários e facilita o atendimento também. Isso. Eu gosto de ter esse atendimento direto comigo, me parece mais humanizado, me parece uma questão que aproxima mais, e assim, até por toda essa questão que a gente está falando de sigilo, de confiança, de se sentir acolhido, vai falar direto comigo. Vai falar direto. Está falando direto contigo, que é teu telefone comercial e também é teu pessoal, podemos dizer assim. É o meu telefone, é o meu número. É teu contato. Então, se precisar a qualquer horário, esse é o meu número, vai me chamar, vou estar respondendo, vou estar falando. É isso que eu te perguntar, qual que é o horário de atendimento que tu tens e como é que tu atende? Falar de horários de trabalho. Eu não tenho um horário definido de trabalho, porque eu nunca sei quando essa pessoa vai precisar de mim. Então, os meus pacientes me chamam em horários que, às vezes, podem me chamar até final de semana. E, se estiver precisando, pode chamar mesmo, sabe? Então, eu não defino um horário de trabalho. Claro que, se eu não estou com o telefone no momento, assim que possível, eu vou estar respondendo, né? Mas eu não defino um horário de trabalho, assim, porque eu nunca sei quando o meu paciente vai estar precisando de mim. Deixa eu falar um pouquinho mais de psicologia. Tu já está há praticamente 10 anos, né, atuando na área, já tem uma experiência considerável. O que te marcou na psicologia que tu decidiu ser psicóloga, de fato, trabalhar e atender e viver, né, de psicologia? O que te marcou? Ou foi algum trabalho? Claro, lógico, sigilo profissional, não vamos falar nomes, né, mas algo que te marcou na tua história, que tu disse, não, essa é minha área. O que te marcou para te dizer, ou algum momento, talvez, não sei se eu fico na psicologia ou não, mas algo que tenha sido, não, é isso que eu quero para mim e é isso que eu vou ser. Quando a gente toma um paciente em tratamento e a gente vê a mudança que traz para a vida dele, os atendimentos, o tratamento, e tem pacientes assim que mudam de vida e é muito gratificante isso. Às vezes assim é uma mudança de 360 graus. A pessoa muda de vida assim, é inacreditável tanto de capacidade que a pessoa tem de poder mudar de vida. E principalmente pela psicanálise, a gente chama isso de cura. A cura é até um pouco forte essa palavra, né? Mas quando se cura algo, um sintoma, quando se cura um trauma, quando se cura uma questão aí do paciente, quando de fato é curado, ela não volta mais. E isso marca muito na gente, isso é porque o paciente se livra, se liberta, ele fica liberto, realmente livre daquilo. E nunca mais ele vai precisar se meter com aquilo, ele nunca mais vai ser prejudicado por aquilo, nunca mais vai ser impedido por aquilo, né? E isso é muito gratificante. O retorno que a gente tem do relato dos pacientes, o quanto muda a vida deles, eu acho que é isso que toca. E é isso que me fez decidir seguir e me faz decidir todo dia seguir. É porque tu, né, todo dia tu tem histórias novas, tu tem casos novos, conhecendo pessoas novas, né? E atende pessoas desde a pessoa que está lá com a depressão profunda até pessoas, que nem tu mesmo falaste, que estão indo buscar a se conhecer. E isso também é uma certa novidade, né? Porque nós sempre tivemos quem vai buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? Que daí já é outra formação, mas são pessoas que são loucas, que não têm mais, né? Entre aspas, se falava muito nesse sentido. Se criou um preconceito muito grande com quem ia antigamente no psicólogo. Mas hoje não se tem mais. Pelo menos está se quebrando esse preconceito.
enquanto se vai se buscar ajuda, se está saudável. Tem uma chance aí. Tem algo que dá para resgatar ainda. Quando não se busca ajuda, se corre um grande risco da pessoa se perder e não ter como resgatar. Quando a pessoa busca ajuda, a gente até se alivia. Porque teve um movimento, teve um passo, teve algo importante aí da pessoa ter feito um movimento por si. Tem casos, a maioria dos casos são as pessoas que vêm buscar ajuda ou são familiares, enfim, pessoas próximas que buscam ajuda por esta pessoa. Que até, eu acho que deve ter casos nesse sentido. Mesmo que seja um familiar que traga o paciente, se o paciente veio, é porque ele tem um desejo. Porque senão ele não viria. Então, é como se tivesse assim, aquela vela quase apagando, mas ainda tem a chama. Então, assim, se o paciente veio, mesmo que a família trouxe, mas ele veio, é porque dentro dele tem um pouco de desejo. E o que tu faria, né, para quem está acompanhando, tu falaria, está acompanhando nossa conversa, que às vezes tem vontade de procurar um psicólogo, enfim, um profissional, independente se for Cristiane ou outro profissional, e às vezes falta, sei lá, talvez coragem, talvez tenha esse preconceito, né? O que tu falaria para essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento e talvez não se decidiu, tem esse desejo, mas tem um preconceito? A gente só vai saber o caminho caminhando, primeira coisa, né? Não tem como ter uma garantia, não tem como saber como vai ser, não tem como ter uma expectativa. A gente só vai saber fazendo, né? Experimenta, vai, conhece, fala, se escuta, experimenta. Só tem essa maneira de saber como é que vai ser. Tem até pessoas que perguntam, tu faz pacote? Não, eu não faço pacote. Porque eu não sei quantas sessões a gente vai precisar fazer, eu não sei quantas sessões... Normalmente, os tratamentos são longos para começo de história, assim. Normalmente, se é para entrar em tratamento, os tratamentos são longos, porque tem muita coisa para ser tratada. Se é uma questão pontual, também eu não sei quantas sessões a gente vai precisar para tratar essa questão pontual. Então, assim, eu não tenho como medir quantas sessões, são 10 sessões, são 5 sessões, não tem como medir. Então, eu não tenho como mensurar e fazer um pacote de 10 sessões para um paciente que talvez precise de 5. Então, eu não trabalho dessa forma, assim, eu trabalho... Por isso que eu digo, caminhando se faz o caminho. É isso que eu ia te perguntar, tipo, se tem, por exemplo, o cara tem problema de ansiedade, tal tratamento demora, sei lá, não sei se é meses, sessões, também não sei se é uma por semana, uma por dia, como é que funciona, mas é tal pacote. Tudo isso depende também, porque cada um tem a sua subjetividade. E a partir da sua subjetividade é que ele vai dar conta do seu sintoma, da intervenção, e ele vai responder a partir disso. Tem pacientes que vão 2, 3 vezes por semana para o seu tratamento. Tem pacientes que vão 1 vez por semana e está ok. Tem pacientes que vão a cada 15 dias e está ok. Então, depende muito da subjetividade, da capacidade psíquica de cada paciente e da demanda de cada paciente. Então, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser avaliado um por um. Não tem como medir com uma régua a todos, né? Me chegar e dizer assim, não existe um tratamento específico. Cada caso é um tratamento. É um tratamento. Cada caso é um tratamento. Isso é na psicologia e na psicanálise também, em ambos as duas formações que tu tens. É isso aí. E também deixa eu te perguntar um pouquinho da psicanálise, né? Vamos falar um pouquinho de psicanálise. Como é que ela, tipo, tu me falaste mais ou menos como tu usa a técnica, mas quando é que ela é indicada? Em que casos? Tem algum, tipo, traduzindo para o nosso dia a dia?
Que casos, mais ou menos, em que sentido que se usa a psicanálise? A psicanálise é, digamos assim, o paciente, primeiro ele chega, vamos supor que ele chega com um sintoma da ansiedade. Ele começa a falar do seu sintoma, ele começa a associar, ele começa a ligar as coisas, e esse sintoma começa a perder força. Eu costumo usar essa expressão, ele vai perdendo força porque tu vai falando, ele vai fazendo sentido, ele vai se acalmando dentro de ti, ele vai diminuindo. Então, o teu sintoma vai se acalmando. Quando o sintoma vai se acalmando, normalmente as pessoas começam a fazer algumas associações. A partir dessas associações, possivelmente o paciente começa a entrar em tratamento. Porque o sintoma, às vezes, ele precisa ser direcionado ou acalentado, ou precisa ser, de certa forma, direcionado para outra via, para poder que tenha espaço para o paciente associar. A partir do momento que ele começa a associar, que ele começa a se perceber, que ele começa a se notar, aí ele começa a entrar em tratamento pela psicanálise. Né? É um paciente que começa a fazer associações por si, começa a se dar conta, começa, a partir da tua intervenção, ele começa a produzir conteúdo psíquico. Aí ele entra em tratamento, digamos assim, de psicanálise, assim. Aí, possivelmente, ele entra em análise, que a gente chama. E entre a análise, vocês sabem fazer o tratamento. Esse tratamento, ele é feito no consultório e não é tratamento de medicação, Não, né? não. Ele é tratamento de... Pela via da palavra. Pela via da palavra mesmo, que vocês vão conduzindo e vão analisando e vão trabalhando com o paciente. Isso. E aí, até o paciente melhorar e ter a vida... Até onde o paciente quiser ir. Até onde o paciente quer... Como é que funciona até onde o paciente quer ir? Por exemplo, eu vou lá com, sei lá, com ansiedade. E aí o teu sintoma tá administrável, né? Certo. Tá. E aí tu começa a fazer algumas associações, tu começa a fazer algumas ligações, tu começa a pensar outras questões da tua vida. E aí tu vai fazendo o teu trabalho de psicanálise, tu vai fazendo tua análise, né? E aí tu começa a trazer outras questões da tua vida, relacionamento, questões de profissionais, questões da família, questões da infância. E aí tu vai trabalhando psiquicamente até onde tu quiser ir. Porque não vou dizer que é inesgotável, mas é quase que inesgotável. Porque dá para aprofundar muito a questão do paciente. Ele vai até onde ele quiser. Até onde o paciente quiser. Até onde ele quiser se conhecer, até onde ele quiser aprofundar, até onde ele tiver condições psíquicas, porque Lacan já diz, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. E essa frase, para mim, é crucial, assim. O paciente, ele vai até onde ele alcança saber sua verdade. Até onde ele acha que suporta. Porque Isso. Se descobrir, se conhecer. Isso aí. Então, ele vai até onde ele alcança. Tem pacientes de anos comigo. De anos, e eles nem comentam, nem cogitam a possibilidade de parar os atendimentos, com uma frequência alta. A frequência por semana. Semanal. Semanal alta. Então, buscam a... Isso é uma análise. Isso são pacientes de análise, que vêm várias vezes por semana, há anos, são pacientes de análise. E seguem e tendem a seguir por bastante tempo ainda. E chega um tempo que vai reduzindo... Se ele quiser. E se não, continua fazendo. Continua fazendo até o momento que ele diz, eu acho que agora, para mim, está bem assim. A pessoa tem que se entender. Tem que achar que está bem para ela. Então, é até que... Porque tem essa questão... Mas a psicanálise da alta... Tem muito essa questão que se fala nas próprias questões da psicanálise, né? E sim, a psicanálise da alta. Porque chega um momento que eu posso chegar para o paciente e dizer... Até aqui está bem.
nós vamos marcar tua alta. Porque aí eu posso entender que aquele momento é um momento que está bem para o paciente, embora ele não queira parar. Mas eu entendo que é um momento que para ele é o suficiente, que para ele está bem, que a partir daí já se esgotou. Eu posso entender isso, eu posso sugerir para ele que ele pare. Mas Então, também... existe essa possibilidade. E existe a possibilidade do paciente dizer, olha, eu fui até aqui, eu acho que para mim está bem e eu quero parar por hora. E tá ok. E se um dia que quando quiser retornar, pode retornar, mas de primeiro momento é ele se entender que está bem, ok, segue a vida. Isso aí. Cris, muito bom estar aqui contigo, conversando, conhecendo um pouquinho também da tua história, conhecendo um pouquinho também da psicologia, que é uma área que eu acho muito bacana, muito interessante, mas eu conheço muito pouco. Tem que estudar um pouquinho mais, talvez, essa área. Mas muito obrigado por estar aqui, compartilhando também um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu trabalho e também, claro, deixa espaço, caso a gente não falou algo que é pertinente ser falado, por favor, fique bem à vontade. Mas eu acho que está bem, eu acho que tocamos em pontos importantes e que eu acho que as pessoas puderam também compreender o que a gente quis passar. E eu acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Isso, eu que te agradeço a disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Lhe deixo o espaço aberto também para outras oportunidades que tu puderes, que quiseres estar por aqui também. O Sala 213 está sempre de portas abertas para nós conversarmos um pouquinho sobre psicologia, também um pouquinho sobre o teu trabalho. Psicanálise, que também eu acho que é uma área interessante. Eu acho que profissional, acho que em Serafina, eu acho que pelo menos não me recordo de ter outro profissional que atua nessa área também. É uma área com certeza bem desafiadora. Parabéns por estar nessa área, por desenvolver, principalmente aqui na nossa cidade, aqui em Serafina Correia. E só tenho que te agradecer por estar aqui. Obrigada eu. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a você que está acompanhando na rede social e também na Web TV, no YouTube, ou também onde quer que você esteja nos acompanhando nas redes sociais ou na nossa Web TV. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui no Gaúchinho.com. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.